Olá, estamos começando mais um episódio aqui nessa cafeteria que a gente tem tanto carinho, tantas histórias, recebe tantos assuntos bons e também recebemos assuntos diferenciados, falamos sobre problemáticas locais, né, situações que ocorrem na cidade. Muitas pessoas às vezes vão comigo nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Instagram do podcast, no Instagram pessoal também, @Marlete Cavalcante Oficial, e deixam lá, né, comentários sobre sugestões de pauta. Na última sugestão que a gente recebeu, pediram para que a gente conversasse um pouco sobre a realidade climática nesse pedaço da Amazônia, em Roraima. Eu sou Marlete Cavalcante, a cafeteria Podcast Coffee Pub é uma cafeteria mesmo, mas também aqui é um canal no YouTube. Do outro lado temos ali o Luiz Gustavo, que é meu filho, ele que comanda toda essa parte operacional do podcast. Nossa convidada hoje é referente à Defesa Civil. Vamos conversar com Flávia Catanhede, já eu apresento ela. Antes eu vou falar para você das delícias de cafés que a gente tem por aqui. A gente vai falar hoje de um assunto bem interessante que envolve o clima, mas eu vou te falar de um dos cafés que vem de altas plantações. Vou rodar a vinheta rapidinho aí para você ver. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre. It's like this and like that and like this and Esse é um café, gente, super diferenciado. Ele se apresenta na xícara com um tonzinho mais forte. Ele é castanha, avelã e mel. É um café... O telefone tocou na hora? Café delicioso. E ele vem com um diferencial. Ele vem aí com ou seja, uma informação que até então eu não tinha. Ele vem de altas plantações. Nós fazemos parte dos cafés, de colheita de café 100% arábica. Fazemos parte do Moca Clube. E aqui na cafeteria, para você que quer visitar, conhecer um pouco mais de cafés especiais, já te dou a dica. Todas as semanas a gente tem novidades referentes ao mundo do café. E esse aqui é um café delicioso. Gostou, Flávia? Uma delícia. Delicioso. E café especial? Não é. Não é aquele café que você está acostumado no mercado, não. Eu já te digo, não é. Vou mostrar um outro café também que a gente tem, ele uma experiência única. Esse é um pouquinho mais forte na xícara. Esse que a gente está mostrando agora é um cafezinho mais claro, né, mais diferenciado. São 2 cafés que chegaram pra gente. Um é de café torrone, baunilha e mel, esse que você está vendo na xícara. E esse que eu apresentei agora há pouco, ele é de castanha, mel e baunilha. Gente, são cafés muito especiais mesmo. E a gente tem essas opções aqui no podcast Coffee Pub, te mostrando a imagem de como esse café fica gostoso, docinho. Você viu, não tem açúcar, né? Você toma café com açúcar ou sem? Sem. É das minhas. É cafezeira. É bom, né? Um cafezinho realmente de qualidade. Não precisa de açúcar. Inclusive, precisa. O açúcar tira o sabor dele. Inclusive, tira o sabor. Muito bem, é isso mesmo. Gente, a gente vai falar hoje, eu tô aqui recebendo no podcast Coffee Pub, Flávia Catanhede, agente da Defesa Civil. Ela que é guarda municipal e subinspetora da GCM, né, que é a Guarda Civil Municipal, para falar com a gente do período de chuvas. Nesse período de chuvas na cidade, de um modo geral, a gente tem, as pessoas perguntam, Roraima é quente? Chove muito? Chove. E fica quente de novo. Porém, em algumas localizações, principalmente na cidade, às vezes você vai num determinado bairro, tá um temporal, no outro tá limpo. Isso é muito típico daqui, não chove em toda a região, enfim, como as pessoas imaginam, né? Então, às vezes está chovendo em determinado município muito, e aqui não tanto, né? E a gente vai falar um pouquinho desses efeitos climáticos, porque acaba que com fortes chuvas a cidade respira diferente, né? Algumas localizações, principalmente as próximas a igarapés, rios, a gente tem muito contato com rio urbano, ou seja, dentro da cidade, rios que são de banho, rios que não são poluídos, rios que são propícios para você viver uma experiência dentro da cidade. Temos aí o Caçari, Curupira, né, o próprio Rio Branco, que tem uma imagem lindíssima, são todos rios para banho. Porém, as margens desses rios, num período chuvoso, fica bem complexo também, né, Flávia? Obrigada pela sua presença aqui. Uma satisfação, né? Fazia um tempo que não nos víamos. É sempre um prazer estar com você, Marleide. Essa é a realidade da nossa capital, né? Bem próxima de rios, de balneários, da área urbana, né? Próximos da área urbana.
o que favorece em algumas situações, já que Boa Vista tem esse clima bem caracterizado assim por dois extremos, período muito quente e período chuvoso. Então, nesse período chuvoso, das chuvas mais intensas, a gente fica mais propício a essas condições de risco hidrológico, né? São as inundações, as enchentes, os alagamentos. Então, estando muito próxima dessas áreas, principalmente do rio Cauamé, que é onde banha ali a região do bairro Cauamé, do bairro Paraviana, essa área, nesse período de chuvas mais intensas, fica mais afetado. Olha, a gente faz um alerta, porque tem algumas localidades também que, independente de ser área de rios, a gente sabe que tinha muitas lagoas e lagos em toda a cidade. Alguns bairros, né, no período de... ou seja, vamos chamar de implantação urbana, né, de Boa Vista, de povoamento. Alguns bairros foram automaticamente se urbanizando, mesmo sendo algumas localidades que não eram tão propícias assim para moradia, e se efetivaram. Tem algumas localizações que se efetivaram quanto bairro depois de um tempo, né? Mas que a gente sabe que são realidades que precisa sempre ter uma cautela e um olhar diferenciado, né? Isso. Boa Vista, né, é uma cidade plana. Então, isso por si só já é um fator que favorece, em algumas circunstâncias, o acontecimento de alagamentos. E junto a isso vem o fator do crescimento urbano, né? Quando há o crescimento ordenado e quando não há aquele crescimento tão ordenado assim, o que é característico em alguns determinados lugares, áreas de invasão, né? Bairros que vão se formando fora de um contexto padronizado. Olha, independente disso, também tem localizações que a gente sabe que é bem central e que alaga também, né? Também. Com alguma pancada de chuva mais forte, se denomina como áreas que ficam meio complexas. A gente tem uma situação da Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Algumas localizações assim que são já são bem conhecidas pela realidade, isso. né? Como eu disse, né? Já citada a Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Aquela ali era uma região de um antigo lago. Na verdade, ainda tem um resquício de lago, que é o Lago do Parquelauá, né? Mas em outros locais da cidade, tanto em áreas centralizadas quanto em áreas mais afastadas, mais periféricas, existe essa realidade também. Bairros que foram construídos em cima de antigas lagoas, né, antigos lagos, que foram sendo tomadas, e hoje nós temos o reflexo em razão desse povoamento meio desordenado. Agora vamos falar de problema climático de um modo geral, né? Como que a Defesa Civil lida com esses alertas hoje? Como é que vocês têm informações, principalmente na parte urbana de cidades como a nossa? Uhum. Graças a Deus, Boa Vista é uma cidade relativamente pequena, né? Então, para a gente fazer esse planejamento e esse gerenciamento dessas áreas, acaba sendo mais possível, mais favorável, porque as demandas elas acabam sendo um pouco menores comparadas às cidades de risco como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, que tem uma demanda muito maior de riscos, né? Vamos dizer assim. O que vocês consideram riscos? O que é, tipo assim, vai acontecer, tem uma previsão de chuva. Gente, estou vendo aqui no mapa, existe isso? Existe. Nós trabalhamos acompanhando as informações que a própria Defesa Civil Nacional apresenta para a gente, junto a instituições e agências que realizam pesquisas, estudos, monitoramento, mapeamento, coleta de dados e passam essas informações para nós, né? Como o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a Agência Nacional de Águas. Todas essas são instituições que têm estudos, que têm dados, que coletam informações e repassam para a gente. Por exemplo, CEMADEM, nós conseguimos acompanhar em tempo real o volume de chuvas que ocorre em determinado local. Aqui em Boa Vista, nós temos 5 pluviômetros automáticos em locais estratégicos da cidade, em diferentes bairros, que essas informações elas são coletadas nesses pluviômetros, são geradas para a plataforma do CEMADEM e nós temos o acesso imediato em tempo real do volume de chuvas que está ocorrendo. Então, isso por si só já é uma informação que nós trabalhamos. O nível do rio é outra informação que nós trabalhamos também. O INMET ele divulga diariamente os alertas referente a previsões. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma previsão de um alerta amarelo. O alerta amarelo é um volume de chuva considerado baixo, mas que
ele já traz um potencial risco de alagamento. Não tão alto, Hoje mas os ainda pluviômetros estão em existente. quais localidades? Hoje os pluviômetros eles estão localizados em 5 bairros. Um na região do Paraviana, outro na região do Caranã, um na região do bairro Olímpico, outro no Pricumã e outro do Calungá. São regiões localizadas, denominadas de risco, não? Não necessariamente a área, mas eles abrangem uma disposição geográfica equilibrada na cidade. Né? Esse tipo de... Ele faz a medição do milímetro. Tá? Isso, ele capta o volume de chuva, né? Ocorre a chuva, acumula-se a água ali, o metro cúbico, e é gerada a informação em milímetro para nós com o volume já captado, né? Não é a previsão, é o captado. Ou seja, ele não é previsão, ele já está captando mesmo a água. Isso, é histórico, né? Ele capta... e gera um relatório, né? Um relatório, exatamente. A gente observa que tem mudado, né? Essa pancada de chuva não é mais como antes. É como se algumas pancadas de chuva teve uma agora, acho que num abril, ou foi abril ou maio, que foi um volume de água muito grande, né? Na cidade como um todo. E a gente tem uma imagem que mostra aí uma das residências de cima, mostra toda uma parte de alagamento ali no Caimbé. Eu não sei como é que fica essa questão dos históricos de alagamentos, mas algumas ruas que não alagavam passaram também a alagar, dependendo de como é essa quantidade de chuva, né? Isso. Esses são os casos que nós vamos atendendo por demanda, né? Então, um exemplo claro de quando não havia um histórico de alagamento em determinada região e passa a ter. Por demanda, nós começamos a fazer o levantamento para o estudo de por que aquela região está alagando. Se é em razão de obras, se é em razão de outros fatores humanos, se é realmente simplesmente um fator natural, um excesso de chuvas, se tem sido recorrente ou se foi esporádico. Então, nós vamos acompanhando por demanda, né, essas regiões que eventualmente vêm ocorrendo para fazer esse estudo e adotar as medidas necessárias, porque aí entram as ações públicas como um todo, não só de defesa civil, né, mas as ações até educacionais também, né, para a própria população, né? A gente sabe que um dos riscos no período de chuva é a parte elétrica. A gente viu que em algumas situações é onde cai árvores, onde mexe com telhados, em algumas situações a fiação já fica ali exposta e acaba que continua a chuva, e às vezes passa no meio do trânsito. Tudo isso é muito complexo, né? Sim. Existe uma orientação hoje para a população a respeito disso, de um modo geral? Como eu disse, né, os períodos são bem extremos, o período muito seco e o período de chuvas intensas. E essas chuvas intensas, elas ocorrem em circunstâncias muitas vezes extremas mesmo. Então, ela vem acompanhada de fortes ventos. Uma cidade arborizada como a nossa fica extremamente suscetível à queda das árvores, tanto com a incidência dos ventos, quanto pela encharcada dos solos, né, que ficam, como foi agora. Nós tivemos algumas chuvas muito volumosas em pouco tempo. Então, não foi aquela chuva que durou todo dia chovendo um pouco, não. Nós tivemos alguns dias com chuvas muito intensas. E isso encharca os solos, as árvores de grande porte ficam suscetíveis, né, às quedas, e aí vem os riscos adjacentes, cair por cima de uma rede elétrica, o prejuízo a algum dano, o prejuízo a algum bem, fachada tanto público prédios, quanto né, particular. residenciais. Exato. Então, a gente trabalha com as equipes, nesses casos, em resposta, né, as nossas equipes são acionadas, vão ao local, sanam os riscos imediatos, porque geralmente tem um volume de demandas muito grande quando ocorrem esses desastres, né? Então, as equipes, elas ficam... A gente faz o possível para tentar aumentar o efetivo, nem sempre é possível, mas a gente tenta e trabalha duro para isso, para dar esse atendimento e essa resposta imediata para a população. Porque, como você bem disse, é um risco, né? Uma árvore que ela venha a cair, ela pode causar o prejuízo a um veículo que está trafegando na via, a uma rede elétrica, a uma casa, a uma própria pessoa que está circulando. Então, são N prejuízos, N transtornos que um desastre pode trazer para a população. Olha, é interessante a gente observar aí que nesse período de chuva, a gente sabe, aqui tem, como eu comecei falando, a gente tem rios, igarapés,
E uma das situações aqui é as pessoas utilizam muito dos espaços ecológicos. O lazer é muito ecológico, as pessoas utilizam mesmo da natureza, as praças. A cidade é muito cheia de praça, enfim. Mas a gente sabe que algumas praças, eu recordo agora muito recentemente, uma pessoa me mandou imagens de uma das praças urbanas que é muito frequentada, que é a Mirandinha, e o volume de água estava muito grande, porque ali era um igarapé mesmo, né? Ali era um igarapé e estava chovendo muito, e a gente sempre orienta para que a população, num período como esse, evite, né? Na verdade, assim, o igarapé, né, ele já não é banhável, porque hoje ele já é um escoamento, a gente sabe disso. Porém, eu digo assim, com volume de água e a pessoa na praça, né, a gente dá sempre essa orientação dos cuidados por conta de água, tromba d'água, enfim. E eu não esqueço disso. A pessoa me mandou uma imagem que eu estava reconhecendo que era a praça do Mirandinha. Exatamente. Nós precisamos lidar, inclusive em relação às ações públicas, nós precisamos fazer um reparo. Nós, que eu digo o poder público como um todo, né, não Defesa Civil. Nós precisamos fazer o reparo da quadra de areia, que recebeu esse volume de chuva, né, essa enxurrada, e causou danos, danificou a parede a mureta, né, da praça, precisou ser inteira reparada, a grade foi toda danificada. Porque aquilo ali tudo alaga num período de fortes chuvas, né? Fica bem... Ali, na verdade, não alaga, né? Ali, o caso é esse mesmo. Como é um córrego, então quando transborda. A água vem um pouco mais alta, ela vem num volume maior, ela passou como enxurrada, ela passou mesmo carregando o que tinha na frente. E transborda, né? E isso também é um outro assunto que a gente sempre chama muita atenção para Roraima de um modo geral. Porque as pessoas... ocorre um fenômeno que é muito comum, né? Em igarapés, rios, área de cachoeira e tudo, mas são as trombas d'água, né? Hoje tem alerta também a respeito disso para a população de um modo geral? Isso. Aqui no município, especificamente nos balneários, né, dessa área urbana, não tem a incidência do fenômeno, né? Tem mais nessas regiões de outros municípios do estado que possuem as cachoeiras, o Iramutã. Que tromba d'água é algo imperceptível, gente. Você está ali tomando banho, a gente tem inclusive históricos em algumas cachoeiras do estado, que a pessoa está tomando banho ali com todo mundo e vem uma tromba, leva todo mundo. Aquilo que você disse, né? Às vezes aqui não está chovendo, mas aqui está. Aí ocorre a chuva no que nós chamamos de cabeceira, na parte mais alta. Então essa chuva se concentra, traz um volume alto e descarrega na cachoeira, nessas partes que vão ficando mais baixas. Aí vem o fenômeno da tromba d'água, né? Então, é um risco realmente para a população que gosta, que faz o uso dessa opção de lazer, que graças a Deus nós temos muitas, é um privilégio realmente aqui no estado de Roraima e em Boa Vista ter acesso a essas áreas, né, que favorecem esse tipo de lazer para nós. E a gente trabalha, na verdade, a água como um todo, a gente faz muitos alertas, né, de que é um risco iminente se as pessoas não fizerem o uso do ambiente de maneira responsável, de maneira orientada. Então, fica sempre o alerta para a população, com certeza, nesse sentido. Eu acho que orientação nunca é demais, né? A gente precisa ter essas percepções do que é a região, né? E a gente tem agora um fenômeno nos últimos anos, que é da migração, as pessoas que não estão acostumadas, né, com aquele rio que começa às 6 da tarde, com a água no pezinho ali para quem está nas margens e tudo. E aí essa realidade vai mudando, ele vai enchendo automaticamente, porque é um período de cheia, que essa cheia já começa um pouquinho mais distante, começa na cabeceira. E as pessoas falam, nossa, mas a água estava aqui, agora já está aqui. Você escuta muito isso também, porque são fenômenos muito específicos, né, da região. Então, assim, a gente tem que observar isso com um certo cuidado. A Defesa Civil, quando orienta a população pós-alagamento em regiões, o que ela observa para a população de modo geral? Isso, dependendo das áreas, né, se for uma área que já observamos a incidência, a gente vai observando quais as medidas podem ser adotadas para aquela área sempre ter uma correção da causa, né? Algumas áreas ocorrem esse alagamento porque são áreas de antigas lagoas. Então a gente orienta a população para que cada vez mais, quando forem construir nessas áreas, ou até mesmo em novas áreas que forem sendo urbanizadas, que se adequem aos padrões urbanísticos, né, para a construção das suas residências, das suas obras como um todo. Quando não, a gente observa quais são os outros fatores que podem trazer
esses danos, né? A incidência desses alagamentos. Se é algum outro fator humano, se realmente foi só um fato isolado de uma causa natural que extrapolou, como uma chuva excessiva. Então, a gente faz com muito cuidado esse trabalho, essas ações e esse levantamento de dados para que cada vez mais as nossas ações, o nosso planejamento e o nosso gerenciamento para atuação nessas áreas de risco fique cada vez mais eficiente. Olha, a gente está trazendo hoje, gente, para falar sobre defesa civil aqui em Roraima, né? Flávia Catanhede, ela que é inspetora na Guarda Municipal, tem um trabalho hoje focado com a questão de defesa civil no município. E está conversando com a gente, explicando um pouquinho dessa realidade, para você que vem para Roraima, para você que tem essa realidade em outros estados, em outras localizações, e quer entender também, né, um pouquinho de como acontecem essas ações por aqui. Aqui a gente tem chuvas, vento e sol, né, durante o dia. Chuva, vento e calor durante a noite. Então é bem diferenciado. Algumas regiões até fazem um pouquinho de frio, como na Serra, né, de Pacaraima e a região mais sul do estado. Porém, a gente também tem as fases de muito calor. E falar um pouquinho de defesa civil é falar de orientação para a população, é falar do quanto a gente precisa agir de forma coletiva para ter resultados mais eficazes, né? Às vezes você vê uma rua, uma avenida num período como esse, porque temos aí bueiros, temos aí tubulação, às vezes com determinado lixo. E essa educação, ela às vezes não é só ali residencial do dono que precisa fazer o descarte do lixo de forma adequada. Às vezes a gente tem vivido muito essa questão de quem mexe com o lixo nas residências, que acaba poluindo a rua e às vezes naquele dia vai alagar. Então tudo isso é um formato que a gente precisa pensar de forma coletiva sobre a realidade da nossa cidade. Porque a gente tem vivido isso também, né? Sim, é um fator social, né, que ele transcende, ele vai muito além, né? Ele é um fator social, ele evolui para a questão educacional, ele evolui para a questão de saúde pública e, consequentemente, reflete nas ações públicas como um todo. Então, é um trabalho de conscientização muito forte, não só para a população que é local, mas para essa população que veio se instalar aqui na nossa cidade. E que a gente tem, né, o olhar solidário, porém a gente vive uma realidade da qual a gente não vivia antes. A gente não tinha pessoas nas ruas, se a gente for recordar há 10 anos atrás, né? A gente não tinha uma realidade de inchaço populacional do qual a gente vive hoje. E, assim, é algo que merece um olhar, né? Eu não esqueço, assim, o dia inteiro você, às vezes, passa ali algumas residências, a gente sabe que tem dispensa, né? Falta essa questão educacional de galhadas, lixo na dispensa, de saber ter um local certo de coleta de forma organizada na frente das casas, mas também é isso. Há quem faça o descarte de forma organizada e no final do dia tem ali uma complexidade no lixo porque alguém passou na rua e, enfim, e tudo isso precisa de um olhar urbano, um olhar público, um olhar de gestão, um olhar de educação, um olhar de comunicação, de trabalho coletivo, e a gente tem que estar junto nisso, porque isso é um trabalho de todo mundo, né? E essa questão é engraçada porque, até voltando um pouquinho sobre essa questão dos nossos rios, né, dos riscos que eles oferecem, o nosso rio por si só, ele tem um mistério, né? Ele Sim. tem uma mística em relação à sua forma de ser, de correr. E nós também trabalhamos com as equipes de guarda-vidas, né, em alguns balneários da nossa capital. E é comum, é recorrente nós termos os nossos casos, a maioria deles, a incidência é com pessoas de nacionalidade venezuelana, exatamente pelo que você falou. Não tem o conhecimento da área, não tem o conhecimento de como aquele rio se comporta, né? Das áreas de remanso, das correntes, das águas turvas, da profundidade, nem mesmo das espécies que existem ali. Eu cresci ouvindo sobre isso, assim, que ele tem um mistério. Por que é um mistério? Como é um rio muito de água, ele é branco, mas ele tem uma água turva, às vezes você confunde ao pisar, você acha que está pisando num lugar que é raso e na verdade não é, né? E aí tem uma areia que ela é um pouco mais, existe até um nome, né, para esse fenômeno dessa areia que dependendo de como é essa beira ali, ou seja, ou como é essa margem, você pisa e você desce nela, né? Ela ainda te suga um pouco. Estável, ela não é estável, é isso Exato. mesmo. Então tudo isso daí precisa de um olhar para quem está visitando, né, o local.
Mas olha, vou aproveitar e vou falar mais um pouquinho de café. A gente está apresentando um café, gente. A gente trabalha com café seleção, né? Que são os cafés do Moka Club. E esse café que eu vou apresentar agora para você é um café muito delicioso. E você só toma aqui, no podcast Coffee Pub. Então, para você que está em Roraima, você toma aqui. Vamos mostrar aí um pouquinho desse café que eu apresentei na xícara. Olha a tonalidade dele na xícara. Esse café é delicioso, né? Um café com... Você tá vendo aí imagens dele? Ele é um pouquinho mais claro. A gente mostrou a embalagem e o café. Eu trago agora aqui para falar isso aqui, que esse café que a gente colocou na mesa é um café que é das alturas. A montanha que é a plantação desse café é todo colhido à mão, gente. Não tem como subir maquinários na fazenda. A fazenda, ela vou até botar o óculos aqui para ler, porque é a Fazenda Miranda, no Espírito Santo. São cafés de seleção. E esse pacote que você está vendo aqui, ele veio das alturas mesmo. É um café de castanha, avelã e mel. Muito gostoso, saboroso. Para você que nunca tomou um café especial, de nível de seleção, com grão selecionado, com grão cereja, que é uma formatação de apuração, né, de um grão mais específico, a gente te convida para conhecer, né, os cafés especiais aqui no podcast Coffee Pub. E esse aqui é um que a gente tá super encantado. Aqui você encontra também café de açaí com morango, você encontra também café de baunilha com torrone e mel, você encontra café de castanha como esse, baunilha e mel, você encontra café de menta com avelã. São notas sensoriais que se sobressaem em cafés extremamente especiais. Te convido para um momento, você e o seu melhor cafezinho, né, na melhor companhia. Pode ser um livro, né? Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa querida que você quer conversar. Um momento, local é completamente intimista. Te convido para esse momento especial. Flávia, obrigada pela sua presença aqui com a gente, né? Quero deixar espaço aberto para você que quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta para a Defesa Civil. Pode ir aqui nos comentários e deixar seu questionamento que a gente passa para vocês no município. Eu acho interessante orientar a população, né, sobre esse período, principalmente com questões elétricas, principalmente com questão de tubulação, principalmente com questão de rua. Se você acha que você conhece aquela rua e ela está toda alagada no período de chuva, não vá. Se ela está toda alagada, não vá. Porque é uma das coisas que a gente também recebeu alguns vídeos de população, né, que com essas pancadas de chuva diferente, com esse volume maior de água, a gente tem que ter um certo cuidado também, né, dependendo do local, se tem algum buraco, alguma situação que é uma outra realidade que acaba tendo a erosão também na cidade com um período de tanta chuva, né? Isso, na verdade, para nós é uma satisfação ter um espaço como esse para poder orientar realmente as pessoas. Quando a gente orienta, a gente já inicia com o nosso primeiro trabalho, que é a parte preventiva. Então, quando a gente tem a população do nosso lado, se conscientizando cada vez mais, agindo de maneira cada vez mais consciente, de maneira mais educada, né, no sentido de ter o conhecimento das ações que podem ser adotadas por cada indivíduo, favorecendo uma maior proteção, né, e diminuição dos riscos, seja de qualquer natureza, a Defesa Civil fica muito agradecida. E nós estamos sempre à disposição da população, do podcast, sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de todo mundo, passar informação, transmitir informação e orientações para a população estar cada vez mais protegida. Obrigada pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado da conversa. Vem tomar um cafezinho aqui com a gente, vem conhecer esse espaço. Ele funciona de terça a sábado, a partir das 15 horas, né? O café sempre diferenciado, os pratinhos afetivos. À noite fica até às 20, ou seja, até às 20 horas, de terça a quinta, e sexta e sábado vai até às 21 horas. Te convido para um momento especial. Até o próximo episódio.